Olá, meu nome é Gabriel e eu vim aqui apresentar para você uma nova proposta como vias de meio de pagamento. Tá? Eu sou o Gabriel Fernando Vieira Soares, né? Eu sou professor e CEO da The Bridge Company, uma empresa dedicada a criptomoedas e ao mercado financeiro descentralizado, e eu tenho essa proposta para trazer aqui para vocês. Então, falando um pouco mais sobre essa proposta, ela seria baseada em adicionar criptomoedas como meios de pagamento na venda de produtos da sua empresa. Tá? Então, para falar um pouco mais sobre isso, eu vou explicar sobre a trajetória do mercado, né, desde o início da criação da era da internet até os dias de hoje, onde aprendemos ali sobre as criptomoedas. Tá? Então, basicamente, iniciando aqui na nossa Web 1.0, né, que foi o início da internet. No início da internet, as pessoas elas tinham apenas um propósito para utilizar a internet. O que seria? Ver as notícias e checar os e-mails. Esse era o ponto principal da internet, né, o início da evolução. Então as pessoas acessavam a internet na Web 1.0, ali em meados de 1990 a 2000, né, onde iniciou a internet. As pessoas tinham esse propósito e começaram a pegar informações e ter uma grande utilidade nesse mercado. Passando por isso, surgiu aí a nossa Web 2.0, foi mais ou menos ali em meados de 2005, aonde as pessoas, além de checar os seus e-mails e ver as notícias, né, do mercado, estudarem, entre outras coisas, começou a realizar compras pela internet também. Então a internet ela começou a ter uma usabilidade maior para o mercado dos clientes, né? As pessoas, tanto das empresas quanto das pessoas físicas. Tá? E com isso, a evolução da Web 2.0, né? As pessoas começaram a fazer essas compras e começou a conectar seus e-mails junto aos sites que eles queriam, por exemplo, redes sociais, compras no mercado, um exemplo, Mercado Livre, né? Realizar compras em outras plataformas utilizando aquele mesmo e-mail em que ela usava anteriormente, né? Não precisava mais criar ali um login e uma senha, né? Só conectar com o seu e-mail, você já tinha esse acesso inteiro, né? Em cima das conexões e das usabilidades, tá? E com isso, né, entendendo bastante já sobre essa evolução que acontece até hoje, agora, né, em meados de 2019, quando aconteceu o boom do coronavírus, onde teve grandes mudanças aí na era da tecnologia, surgiu a Web 3.0, que é a nova fase da era tecnológica. E então, com essa fase da era tecnológica, o que temos de diferente da Web 2.0? Na Web 2.0 você tinha o login com o seu e-mail, é o que a maioria das pessoas ainda utilizam hoje, mas daqui para frente as coisas tendem a mudar um pouco, né? O que seria isso? Você deixa de conectar com o seu login e a sua senha para realizar essas compras ou acesso a algo que você quer usar na internet, apenas conectando a sua carteira, tá? Então está garantindo aí um anonimato no mercado, né? Você para de expor os seus dados e começa a apenas usar números, né? Garantindo aquele seu anonimato. E isso é maravilhoso para as empresas e para os clientes, né? Pois garante essa segurança, né? Daquele primeiro contato com o cliente, onde o cliente não sabe se aquela empresa ela tem aquela confiança, como também a empresa não tem aquela garantia de que o cliente não vai fazer um estorno daquela compra, né? Ou um cancelamento, enfim. Então você já parou para imaginar que todas as compras que são feitas na internet, elas têm o vínculo do cartão de crédito ou o boleto, né? Algo em que expõe os dados daquele cliente ou até daquela empresa. E com a Web 3.0, ela veio para mudar isso. Tá? É o mesmo fato de você ir num posto, um exemplo, e tomar um cafezinho pagando com os reais, né? Com seus reais, dinheiro físico.
Então, você garante aquele seu anonimato, você não precisa de expor os dados do seu cartão quando passa naquela maquininha, e garante o seu anonimato, você está tranquilo, né? E na internet, então, desenvolveram esse método da Web 3.0, onde você apenas conecta a sua carteira, faz as transferências dos fundos, ele é validado e aquele produto ele chega para você. Então isso é maravilhoso, tá? Então vou dar continuidade aqui para vocês entenderem um pouco mais sobre a evolução da tecnologia nos dias de hoje. Então temos aqui, apresento também alguns benefícios, né, para os clientes, que seria essa privacidade, né, que é o anonimato na hora do pagamento, e a diversidade de pagamento, que você, além de você ter a opção, né, utilizando a Web 2.0 aí, pagar com cartão de crédito, cartão de débito e o Pix, você também agora pode utilizar o Bitcoin, o USDT, que é o dólar, né, e o Ethereum, que são outros meios de pagamento de criptomoedas. Então você traz uma via ampla de pagamentos, tendo maior liberdade para o seu cliente, não ficando somente exposto ao real, né? Então isso é maravilhoso. E para a empresa, qual seria o ponto positivo relacionado à Web 3.0? Seria as transações sem meio de terceiro, né? Como eu cito aqui, você não precisa de utilizar mais os bancos para receber esse dinheiro ou para fazer a transferência. As transações elas são mais rápidas, onde você não precisa de esperar algum certo período, né? Com um exemplo do cartão de crédito, que demora alguns dias para esse fundo cair na sua conta, com uma taxa grande, né? E adicionando aí utilizando as criptomoedas, taxas mais baratas. Então aquele dinheiro líquido ele vem com uma maior força para você, né? E tem um valor maior do que utilizando ali o cartão e tendo taxas maiores, beleza? Então eu trouxe aqui as características da evolução, né, da web, tanto 1.0 quanto 2.0 quanto 3.0, onde na web 1.0 você utiliza apenas o login e a senha, onde você cria ali, né, um exemplo. Vou fazer uma compra na empresa e estamos ali na época da web 1.0. O que você teria que fazer? Você criava uma senha, um login, né, por exemplo, Gabriel Soares, o meu nome, e digitava uma senha. Né. Na web 2.0, que surgiu em meados de 2005, você começava a vincular a sua conta, então você não precisava mais de criar um login. Você apenas vinculava o seu e-mail, ou o seu Facebook, ou o seu Twitter, e você já tinha acesso eles já recolhiam esses dados e você não precisava mais de criar esse login, algo mais simples, né? E na Web 3.0 agora você somente conecta a sua carteira, então você não expõe os seus dados ali somente na hora da entrega daquele produto, né? Por exemplo, eu quero comprar devido produto, então o que eu devo fazer? Você faz esse pagamento, expõe os dados da entrega, né? E esse produto chega para você onde a empresa, né? A sua empresa ela vai enviar para o cliente. Perfeito? Então, falando mais um pouco sobre o ESG, entendendo um pouco o conceito dessa década, né? O ESG ele foi criado ali no início do mandato do Joe Biden, onde todas as empresas voltadas ao ESG, né, que traz na sigla aqui, que é Environmental, Social and Governance, né, que representa o quê? São critérios ambientais e sociais de governanças. Então, o que o ESG tem a ver com essa evolução? Então, basicamente, falando aqui, o ESG ele é um sistema onde foi desenvolvido nessa década, onde as empresas que focam no meio ambiente, na governança e na sua estrutura, né, focam ali aumentar e ter mais eficiência como criação e produção dos seus bens. Né? Então, entendendo mais um pouquinho sobre o ESG, o termo ambiental é todos aqueles problemas onde tem o descarte de produtos não utilizados, a reutilização de produtos, focando no meio ambiente, são empresas que tendem a se beneficiar nessas próximas décadas. O social seria aquela questão da inclusão, né, onde a empresa adiciona funcionários ali visando humanizar mais esse sistema social. Então todas as empresas que tiverem esse ponto social, né, que é o environment, ele traz benefícios para a empresa, né, trazendo essa inclusão, por exemplo, LGBTQIA, né,
cotas, enfim, ou vários outros sistemas aí visando humanizar a sociedade. Tá? E na governança seria aquela estrutura total da empresa visando aí hierarquias, né? Selecionando setores para os clientes não, para os funcionários, trazendo ali uma organização maior para dentro da sua empresa. Tá? Então eu estou trazendo um comparativo aqui sobre o ESG e as criptomoedas. Né? Lembra que as criptomoedas ela tem o que? Um propósito de aumentar a sua capacidade de vendas. Né? Você está trazendo um amplo pagamento para os clientes, não somente utilizando os reais. Né? Dentro dos reais pode ser o débito, crédito ou o Pix ou o boleto. Né? Então no ESG as criptomoedas ela entra nesse ponto que é algo importantíssimo para a produção da sua empresa. Você está tendo uma maior escala de vendas, né? Abrangendo ali meios de pagamento para os seus clientes. Tá? Então, lembrando também, que é uma referência em que eu trago aqui, o ESG é algo importante para a sua corporação. É necessário, empresas que vão aderir ao ESG nas próximas décadas, elas tendem a crescer bastante. Tá? Quem correr contra o ESG tende a não se dar muito bem. Tá? Então eu vou trazer um comparativo aqui de descentralização. Do meu ponto de vista ela é melhor do que a centralização. Onde o que? Né? O que seria a descentralização? A descentralização seria tirar um pouco do poder desse sistema onde você aceita somente os meios de pagamento com reais, aqui citando no Brasil. Né? E lembrando que o nosso dinheiro, né, o nosso real, ele é uma moeda inflacionária, então ela tem uma produção infinita de dinheiro. Né? O sistema ele sempre vai ter essa produção, ela nunca vai ser limitada, ela é ilimitada, diferente das criptomoedas onde ela apresenta padrões limitados, só existe uma quantidade de produção e ela se torna cada vez mais escassas. Então, adentrando a tecnologia Web3 com a produção, né, das criptomoedas, isso tende a ser um adeno muito importante para a sua empresa, pois você, dono de empresa, que visa aumentar os lucros da sua empresa ou até mesmo buscar reservas de patrimônio para o aumento da produção, quanto para melhorar a qualidade do produto, você consegue fazer isso com as criptomoedas. Tá? Então eu trouxe aqui algumas referências do Fernando Urich, né, sobre a evolução financeira. Trago aqui duas imagens, onde na primeira imagem aqui ele mostra para nós, desde o início da criação do dólar, ele sendo degradado com o passar dos anos. Né? Desde o acordo de Bretton Woods, onde o dólar ele saiu do dólar ser representado a mesma coisa, um dólar ser a mesma coisa que um ouro, tá? Então desde o acordo de Bretton Woods, onde o sistema entendeu que tinha muito mais dólares do que ouro, ele saiu desse lastro. Então o dólar ele é lastreado hoje apenas em papel, né? em armas para o sistema, né? Tudo aquilo que envolve o controle do sistema. Tá? Então, o que a gente consegue entender aqui, de acordo com o Fernando Urich, que ele traz essa citação, que em 40 anos o dólar já perdeu ali 96,64% do seu poder de compra, onde hoje os mesmos 100 dólares do início da sua criação, tá? ele equivale hoje a 3,36 dólares. E isso traz o mesmo ponto para o real. Né? O real, esse ano ele completou 27 anos, nessa própria referência que o Fernando Urich traz, e desde a sua criação ali, desde 1994, né, no plano real, ele já perdeu 85% do seu poder de compra. Apesar dele ter perdido esses 85% de compra, ele por enquanto foi a melhor moeda já até hoje pro Brasil. Tá? Então é importante entender isso, que você, dono de empresa que visa em ter lucros, né, aquele lucro ele não deve ser contado só pela quantidade daqueles reais em que você adquiriu no ano ou no semestre, no balanço da empresa, mas e sim entender um pouco sobre esse
esse poder de compra que a empresa vai tendo com o passar dos anos. Tá? Nas criptomoedas é algo um pouco diferente relacionado a esses gráficos de queda. Tá? Então, falando aqui sobre as criptomoedas, né, desde o seu início, o seu livre mercado e as atualidades, a criptomoeda ela tende a ser a evolução para o sistema, para o nosso sistema de economia, onde o e-mail, o que o e-mail fez com a informação, o Bitcoin fará com o dinheiro. Então essa mesma questão da evolução da nossa humanidade, né? Se nós não se adaptarmos, vamos perdendo alguns pontos importantes ali da nossa criação, tanto das nossas empresas, né, um sonho nosso, quanto até do nosso próprio dinheiro, que é a nossa sobrevivência, tá? Então, tem uma outra referência aqui que eu trago, que é: com o Bitcoin você pode transferir fundos de A para B em qualquer parte do mundo, sem jamais precisar de confiar em um terceiro nessa simples tarefa, né? Citado aqui pelo Fernando Urich no livro Bitcoin, a moeda na era digital. Tá? Então eu trago aqui para vocês também sobre o livre mercado. O livre mercado é uma economia livre, né, de um sistema baseado na oferta e na demanda de bens e serviços, com pouco ou nenhum controle governamental envolvido em sua operação. Né? Então, um exemplo: se você tem um propósito de realizar essa venda, igual eu trago um exemplo aqui, né? O João, ele tem um Bitcoin e ele aceita trocar suas criptomoedas por uma cadeira em um determinado valor na loja Elements. Como a loja Elements também aceita trocar o seu produto por criptomoedas. Caso isso aconteça, essa troca de favores, o livre mercado acontece de forma efetiva. Então o livre mercado, ele traz esse ponto importante sobre a criação da moeda como uma via de mão dupla, né? Você aceita Bitcoin pela troca do seu produto, como também o cliente ele aceita trocar o seu Bitcoin pelo produto, tá? Então, acontecendo isso, o livre mercado ele tende a acontecer. Diferente um pouco do sistema onde nós, hoje na atualidade aqui no Brasil, apenas utilizamos o real, né? O sistema ele força nós a utilizarmos essa única moeda como via de pagamentos. Então o livre mercado ele vai trazer para você uma escalabilidade melhor, o cliente vai se sentir mais seguro trazendo outras vias de pagamento, e isso é ótimo para a sua empresa, pois a tendência é cada vez mais aumentar o Bitcoin ou o Ethereum ou até próprio dólar descentralizado de criptomoedas como vias de pagamento. Então hoje nas atualidades, né, a gente entende que o real e o dólar ele já tem essa queda gradativa com o passar dos anos. Ele nunca atingiu pontos maiores, né, de deflação ali, né? A produção dos papéis elas nunca pararam ano após ano. Isso vai sendo produzido cada vez mais. Diferente das criptomoedas, onde desde o início da sua criação elas sempre foram ascendentes. Existe sim quedas, tá? Mas você visando o longo prazo, essas moedas tendem sempre a crescer. Então, para você que visa também ter um patrimônio dentro da empresa, né? Ter um caixa dentro da empresa para poder aumentar a empresa ou visar buscar outras áreas da empresa como expandi-la, né? Com o acúmulo dessas criptomoedas, você tende a se dar cada vez mais bem no mercado. Tá? Então eu trago aqui para vocês entenderem um pouco sobre o Bitcoin. Esse é o gráfico do Bitcoin contra o dólar. Tá? Nesses últimos meses aí do ano, ele buscou uma queda, sim, mas olhando desde o início da sua criação, ele sempre mais subiu do que caiu. Tá? Então nos próximos anos ele tende a subir cada vez mais, passando desses patamares anteriores. Tá? Então, diferente do dólar e do real, onde ele começou caindo, ele começou em um ponto alto e só caiu, nunca teve repiques de alta, diferente de uma criptomoeda como o Bitcoin. Tá? Então, eu trago aqui um outro gráfico para vocês entenderem mais sobre a evolução do Bitcoin para os próximos anos, aonde aqui no início ele teve essa ascensão, né? Ele sempre subiu mais do que caiu,
E temos esse gráfico, ele tem o nome de Rainbow Chart, né? Rainbow Chart, ele representa para nós aqui o valor do Bitcoin de acordo com a sua média. Então hoje o Bitcoin ele se encontra na área azul, né? A área azul ele está basicamente em preço muito barato. Então estamos em um ótimo momento para adquirir essas moedas visando aí no longo prazo. E tem um ponto importante que eu gosto de trazer também para entender um pouco mais sobre a criação do Bitcoin, né? Onde é uma moeda que só existe 21 milhões, dessas moedas e não existe nada que vai produzir mais elas, tá? Ela só existe essas 21 milhões de moedas e você vai acumulando e aumentando ali os seus dólares, né? Quem pensa em realizar isso para a sua empresa? Então, temos umas linhas horizontais aqui no gráfico, onde ela está escrito halving, né? O que seria o halving? Seria o desdobramento da produção de bitcoins, tá? Então, para os mineradores, para as pessoas que iniciaram ali no período de 2012 a minerar o Bitcoin, né? Eles ganhavam esse dinheiro com as taxas, né? Então você emprestava o seu computador para ele ficar validando ordens, é como se fosse um entregador de ordens, né? Você quer comprar 100 reais, você dá 100 reais para esse computador compra 100 reais, recolhe essa moeda e manda essa moeda, esse Bitcoin, para o comprador de 100 reais. Tá? E nesse meio tempo, o computador ele ganha uma taxa por ter feito essa transação. Tá? Então, de 4 em 4 anos, o halving ele vai sendo desdobrado pela metade. Então, a gente consegue identificar aqui que a cada halving, como visto no gráfico, todo início de um halving, o Bitcoin ele encontra uma alta. Teve um halving aqui no início de 2013, ele subiu. Teve um halving aqui no início de 2017, ele subiu. Teve um halving aqui no início de 2019, logo após o Covid, e ele subiu. Então, em 2024, no início de 2024, vai ter o próximo halving. O Bitcoin ele pode chegar ali até mais ou menos 500 mil dólares por unidade. Hoje, onde o Bitcoin ele encontra ali um valor mais ou menos de 22.495 dólares. Tá? Então isso é importante entender, que é uma moeda que ela tende a subir, diferente de $1 e de R$1, né, como valorização, e ela tem um poder aquisitivo cada vez maior. Então, apresentando aqui para vocês alguns métodos de pagamento dentro do mercado de criptomoedas. Eu trouxe aqui os símbolos de alguns tokens, né, que é o nome dado às criptomoedas. O primeiro token aqui é o Bitcoin, né, e é essa moeda laranja. Temos o segundo token aqui, que ele é o Ethereum. Temos o terceiro token aqui, que ele é o Tether, ele é um estilo de dólar. Tá? Temos a quarta moeda aqui, que ele é o USDC, que ele é um estilo de dólar também. E temos a quinta moeda aqui, que é um estilo de dólar também. Lembrando que não existe somente essas moedas, existem mais de 20 mil tipos de criptomoedas no mercado. Lembrando que o nosso foco aqui é sempre priorizar para as melhores moedas, como Bitcoin, Ethereum e alguns tipos de dólares aí, como meios de pagamento. Tá? Então, entendendo um pouco sobre esses meios de pagamento, eu vou explicar agora como funcionaria esses métodos de pagamento. Para você, dono de empresa, você tem dois métodos para realizar esses meios de pagamento. Tá? O primeiro método seria um que eu trago de exemplo. Você tem um exemplo, R$1.000 de um produto. Você quer fazer essa venda de R$1.000, então você pode selecionar a que tipo de moeda que você quer receber. Um exemplo, vamos dar o exemplo de que no dia 2 de agosto, às 10 horas da noite, né, R$1.000 ele estava representando 189,41 dólares, tanto o STT, o SDC ou DAI, que é aqueles 3 tipos de criptomoedas que eu trouxe aqui. Tá? Em Ethereum, os mesmos R$1.000 ele equivalem a 0,12 Ethereum. Tá? E em Bitcoin, esses mesmos R$1.000 equivalem a 0,0083 Bitcoins. Tá? No caso que eles chamam satoshis, né, que são a mesmo ponto que os centavos dos nossos reais. Tá? Os centavos de Bitcoins ele tem o nome de satoshis. Uma unidade inteira ele tem o nome de Bitcoin. Tá? Então eu vou trazer aqui para vocês
Beleza, aceitei algum desses meios de pagamento, você pode liberar todos esses meios de pagamento para os clientes. E o cliente, e como recebimento agora, você tem duas maneiras disso, tá? Beleza, coloquei lá Bitcoin, Ethereum e os 3 tipos de dólar. Eu vendi um produto por R$1.000 e como eu vou receber isso? Você tem duas maneiras. A primeira maneira seria você converter esses R$1.000 pro seu patrimônio mesmo. Quero deixar em reais. Então, beleza. Eles vão te mandar em específicas quantias aqui e você faz essa conversão direto no mesmo momento em que você recebe esse patrimônio para deixar os R$1.000. Caso você não queira receber os R$1.000, você pode deixar na mesma criptomoeda em que você recebeu. Então, aí cabe a você, né, dono da empresa, fazer a melhor escolha para o seu patrimônio de empresa. Tá? Um exemplo é, eu quero tirar o lucro em cima do produto e tirar o preço de produção do produto, tirar pelo custo que eu paguei e deixar somente o lucro em devida criptomoeda ou em dólar. Tá? Você pode fazer isso também. Não precisa de trocar a montante total. Isso cabe a você tomar a melhor decisão. Tá? Isso é maravilhoso, visando aí no nosso longo prazo, tá? A sua criação de patrimônio. Perfeito? Bom, o que você achou dessa ideia? O nosso propósito aqui é facilitar o crescimento da empresa, né, trazendo essas novas ideias. E eu estou aqui à disposição para ajudar. Se você precisar de qualquer coisa, eu deixei meu e-mail aqui, tá? Muito obrigado pelo seu tempo e nos vemos aí em alguns instantes. Muito obrigado.